Oi, meus pequenos do Centro de Educação Infantil 01 de Ceilândia, tudo bem? A tia Érica veio aqui hoje para falar para vocês que a gente está participando de um projeto bem legal. É o Felibe Itinerante. Isso mesmo! Inclusive, a gente vai ter uma contadora de história bem legal, que é a Patrícia Berg. Exatamente, ela vai vir aqui contar a história pra gente. E a autora é a Iris Borges. Vocês sabiam? Vai ser muito legal. Eu quero participar e espero vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau! Olá, sejam todos muito bem-vindos! Esse é o projeto da Feira do Livro de Brasília, mais especificamente a Felibe Itinerante, que vai até vocês, aonde quer que vocês estejam. Normalmente, nós visitamos as escolas com esse projeto. Mas, como nós estamos vivendo um período diferente, em que é preciso ficar em casa e as aulas presenciais ainda não voltaram, a Felibe vai até vocês por meio desse vídeo. E como é bom a gente conseguir alcançar cada um de vocês nas suas casas. Hoje, a gente vai ouvir muita história boa e vamos viajar por esse mundão. Já parou para pensar em que cidade você mora? E por que ela se chama Brasília? E sabe também como que ela surgiu, como que foi construída? Vamos descobrir juntos? Brasília é um lugar incrível que reúne gente de todos os lugares. E essa primeira história que eu vou contar para vocês é sobre a nossa cidade e uma menina muito legal chamada Olga, que vai conversar com vocês e com seus primos sobre essa cidade em que a gente mora. Mas, para a gente começar a ouvir as histórias, eu preciso pedir licença. Afinal de contas, eu vou entrar aí na sua casa. Então vamos cantar juntos? Eita, simbora! Vou pegar meu violão para acompanhar a gente. E você, nessa primeira vez, se já conseguir acompanhar, tudo bem, canta junto. Mas se não, a gente vai uma segunda vez, combinado? A gente canta assim, ó. Oh, dá licença pra contar, dá licença pra contar, oh, dá licença pra contar, dá licença pra contar, oh, dá licença pra contar, dá licença pra contar, oh, dá licença pra contar, dá licença pra contar. E aí, já deu pra aprender como é que a gente vai pedir licença para começar a encher a sua casa de histórias e, ó, a sua cuca? Então vamos comigo mais uma vez. Oh, dá licença para contar, dá licença para contar, oh, dá licença para contar, dá licença para contar, oh, dá licença para contar, dá licença para contar, oh, dá licença pra contar, dá licença pra contar. Pois é, a Olga, gente, tem uma casa bonita que só. Ela mora aqui em Brasília, como eu disse antes. E mais, na sala da casa dela tem um monte de livros, uma biblioteca. E na parede tem mapas, 3 mapas bem bonitos. Sabe do que é? O mapa mundi, bem bonitão, dá para ver o mundo inteirinho. Um outro é o mapa do Brasil. E o terceiro, o mapa de Brasília. Vocês já viram? Já tiveram curiosidade de olhar o globo? O globo terrestre, o nosso planeta. Ele vai girando e ó! Chegamos aqui no Brasil. Pois é. Olga adora os mapas e fica ali por um tempão observando. Ela adora ficar pensando, nossa, quantos países será que tem no mundo? Vixe, é grande, né? E sobre Brasília, então? Sobre o Brasil? Ela se debruça sobre o mapa do Brasil e começa a se perguntar, nossa, quantos estados será que tem? Por que a gente chama assim estados? Você sabe? Mas uma coisa a Olga sabe. Ela mora no Distrito Federal. Um quadradinho assim, ó, feito bem
no meio do estado de Goiás. E Olga se empolga com tudo aquilo que tem a ver com a nossa terra. E mais, ela vez ou outra recebe visitas. E é com seus primos que ela vai brincar e vai mostrar de como é que é a nossa cidade. Olha lá! Vixe, que brincadeira gostosa! Os primos de Olga vão lá visitá-la, na casa dela. E ela gosta de levá-lo, sabe, para todos os lugares, os pontos turísticos de Brasília. Você consegue citar algum deles? É? Vamos lá? Olha só! Ela passeia pelo Parque da Cidade, pela Esplanada dos Ministérios, a Ermida Dom Bosco. E algo incrível que precisa ser sempre visto: o pôr do sol. Como é bonito ver de lá. Vixe, olha só como a Olga é criativa. Ela tá fazendo um passeio na casa dela mesma. Ó, ela montou os ministérios. Vocês sabem o que é isso aqui? É o Congresso Nacional. Isso mesmo! Que legal! E lá de cima da torre de TV, ela fica explicando. De um lado fica a Asa Sul, do outro a Asa Norte. Do lado de cima, a sede do governo do DF. E do lado de baixo, a sede do governo do Brasil. Eles visitam templos e descobrem que Brasília, gente, tem tesourinhas, eixão, eixinho e sempre entre árvores tortas ou floridas. Já repararam como é bonita a vegetação de Brasília? Ainda mais nesse período em que as chuvas vão molhando a nossa terra. Ai, fica tudo tão verdinho, tão bonito depois de um longo período de seca. As flores também começaram ainda na seca. E agora parece que ganharam mais vida. Ela não deixa de reparar e de contar isso aos seus primos. Passam um dia inteirinho conhecendo o Parque Nacional, com suas piscinas minerais e a trilha capivara. Outro dia, explorando o Jardim Botânico, com seu bosque de pinheiros, o lago e também o orquidário. Tá vendo? Olha que delícia! Eles mesmos criaram a rota do passeio. Fica a dica, hein? Já imaginou conseguir viajar estando no mesmo lugar? Com um livro a gente pode, e com a nossa imaginação. Sabe o que os primos dela percebem? Que o povo de Brasília trabalha, estuda e se diverte. Ama música, futebol e arte. E que Brasília é a capital do chorinho, do rock e do ipê. Olga e os primos à noite fazem uma gostosa brincadeira. Ó, sabe o que é isso? Você consegue entender? Já ouviu alguma dessas expressões? Ah, eles estavam fazendo isso mesmo, anotando as expressões típicas da cidade. Por exemplo, cobogó, pilotis, tesourinha, véi. Não acredito que vocês falam véi, gente. Mas em Brasília a gente fala um montão de coisas. Brasília, gente, é uma junção de vários lugares do nosso país. Aqui a gente fala uai, oxoxente, fala até bate. Quando os primos vão embora, o coração de Olga fica aquecido, mostrando Brasília para os outros. Ela reafirmou o seu grande amor pela cidade onde ela nasceu. E você? Também gosta de mostrar os pontos turísticos de Brasília para quando os seus primos vêm? Gosta de mostrar para eles? Não acredito que tem gente que mora aqui, nasceu aqui e não conhece todos os pontos turísticos. Gente, é um pedaço da nossa história. E essa história é contada não só por quem nasceu aqui, mas por gente de todo lugar. Vocês já viram um cobogó? Sabem o que é? Vou mostrar para vocês. Ó! São essas formas bem curiosas que tem nos prédios de toda a cidade. Ixi, o plano piloto é cheio. E ó, dá para ver as coisas lá de fora. Normalmente fica na parte de trás, na área de serviço dos apartamentos. E é bonito demais. É um traço bem marcante da arquitetura de Brasília, entre tantos outros que fazem as pessoas do mundo inteiro se apaixonarem pela nossa cidade. Mas é bem verdade que tem gente que não gosta muito daqui, não.
Diz que aqui tem muito concreto, pouco verde. Ora, onde já se viu? Brasília é uma cidade arborizada, planejada, com jardins tão lindos. E aonde a gente anda, a gente vê árvores e jardins, conservando também a vegetação nativa. Mas eu quero contar para vocês a história de uma menina que não mora aqui. Mora num lugar diferente. Será que vocês conhecem? Ela mora num lugar lindo, cheio de verde, com muitos bichos. Ela se diverte muito. Ixi, é Gramado. E o nome dela, sabe qual é? É Rosa Morena. Pensa numa menina que é bonita e que é muito feliz. Ela gosta mesmo de morar ali, em meio à natureza. Ela gosta de ver os bichos, os passarinhos pousarem nas árvores, as flores que vão desabrochando no gramado. É tão legal. E sabe do que mais? De manhã cedo, Rosa Morena abre os olhos, abre os braços e abre o coração. E sai por aí, gente, ganhando o mundo. Eita, que menina esperta! Gosta de brincar, se diverte vendo os bichos todos. E ela gosta também de ver o sol, sentir o sol queimando a sua pele, aquecendo. É bem verdade que às vezes ela sente uma chuvinha. E também, vez ou outra, sente um vento gelado. Mas ela gosta demais de andar por ali. Eita, como é bom viver em meio à natureza. Vocês já fizeram isso? Já? Já passaram um tempo em casas ou passeando por aí? E você mora num lugar que é assim mesmo aqui em Brasília? Que beleza, hein? Pois é. Ela gosta de observar as coisas pequenas e também as grandes. Se diverte com tudo que vê no horizonte. Ixi, estão vendo? São os astros desenhando no céu. Ela está vendo as estrelas cadentes. E como ela gosta. Parece que ela é uma com a natureza. Vocês também gostam de olhar o céu? Esse céu tão bonito e estrelado. E o azul do céu de Brasília? Vixe, é bonito demais. Pois é. Rosa Morena brinca também com seus bichinhos. E entre livros, às vezes ela está brincando com os seus livros. Adora ler. Vixe, ela gosta de ler muito. Mas ela também se diverte muito com a natureza. Não é, Rosa? Olha só, o gatinho. Vixe, e ela tem também um cachorro. Que bichano mais lindo, né, Rosa? Ixi, tá arisco o gato hoje. Ô, cachorro! Rosa tem um cachorro branco, lindão. Parece até um floquinho de neve. E ela ama estar junto deles. Parece que sente até um calorzinho, um quentinho no coração. E mais, ela gosta também de ganhar e dar muitos abraços e beijos. Ai, como é bom a gente se sentir amado e querido. E também abraçar as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Rosa é feliz demais. E olha, eu queria deixar um recado para vocês. Essa menina não tem medo de ser assim, não. Ai, ela é muito, mas muito feliz. Sai pulando por aí de um pé só e vai ganhando a vida e o mundão todo. E olha, bem pertinho, vem. Chega bem pertinho pra gente contar um segredo. Uma garota assim é mais feliz do que tudo, porque ela tem um coração cheio. E eu tenho certeza que você também sabe admirar e valorizar tudo aquilo que há de bom no lugar onde você mora. Será que a gente consegue enumerar tantas coisas assim? Será? Essa história, gente, foi escrita pela Iris Borges. Bonita que só, não é, a Rosa? E a gente pode chamar a Iris. Que tal? A gente pode chamá-la para contar mais sobre essa e muitas outras histórias para nós. A Iris, gente, é autora não só da história da Rosa Morena,
mas também da história do passeio por Brasília e mais um montão. Seja muito bem-vinda, Iris! Muito obrigada! É muito lindo ouvir a história da gente na voz de outra pessoa, né? Que coisa boa! É uma grande responsabilidade, Iris, contar uma história que não foi a gente que escreveu, ainda mais estando perto do autor. Mas você fez maravilhosamente, né? Obrigada! Que projeto lindo esse, né? De levar histórias à casa das crianças. Não é uma né? delícia? É uma Iris, delícia. eu fico imaginando as crianças que estão acompanhando a gente agora, Não é? que delícia elas poderem conhecer um pouquinho mais de perto você, que escreveu essa história. Conta pra gente um pouquinho sobre o que fez você escrever A Rosa Morena e depois sobre um pouquinho o livro Passeando por Brasília. A história da Rosa Morena tem muito a ver com a minha infância, né? Eu nasci numa cidade pequena, tinha um quintal enorme, vivia subindo em árvore, brincando de cozinhadinho. Era uma infância muito livre, muito liberta, esperando a primeira jabuticaba chegar no ponto, né? Essa conexão com a natureza sempre existiu demais em mim. E um dia eu escrevi uma história que não era a Rosa Morena, era o Juca Mulato. Quando eu mandei para o Jô Oliveira ilustrar, ele falou: Iris, eu não consigo fazer um menino, porque eu acho que o personagem dessa história é você. Eu falei: claro que não é, não sou eu. E ele começou a rir, falou: não, é você sim, pode passar para o feminino. E eu passei, né? E aí é maravilhoso ver também o processo de criação de um livro, né? Quando o Jô recebeu o texto, ele fez o primeiro passo do livro, que chama lápis, que é um rascunho, como vocês mesmos fazem, né? Quando você vai fazer um desenho, você faz um rascunho, né? De como é que você imagina. Ele me mostrou e falou: você gosta? Eu falei: eu adorei, é assim mesmo que eu imagino. Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar. Obrigada. E depois ele fez esse segundo passo, que é a boneca do livro. Ele já tinha desenhado, colorido, pintado, mas olha, não tem os textos ainda, tá vendo? É só uma espécie de rascunho, né, do que ele está fazendo, chama a boneca do livro. Essa é a segunda parte. E aqui já está o livro pronto, já o livro feito. Percebam que a ilustração da capa não é a mesma ilustração do livro pronto, porque quando chegou na editora, a editora gostou muito do livro, mas eles acharam que a Rosa Morena estava muito mocinha, que na história que eu escrevi, ela é uma garota, né? Bem moleca, né? Bem moleca. E aí a editora também disse que era uma história que podia agradar tanto a meninos como meninas, né? Por isso é que o Jô colocou os dois aqui brincando na capa, legal. Né? Então ficou um livro que não é só de uma garota, né? O Iris, eu fiquei sabendo que você também tem outros tesouros sobre essa história, que são, sabe o que, gente? Os desenhos originais. Pense, porque quando a gente olha o livro assim, ó, já publicado, a gente não faz ideia de como eram esses desenhos. Parece até que eles eram bem pequenininhos, estão vendo? Mas olha só como eles são de verdade. Olha que maravilha. Então, esse aqui são os desenhos, né, que o Jô fez. Esse aqui no nanquim, esse aqui no óleo sobre tela, né? Nossa, olha que só. coisa linda. Um ilustrador pode usar aquarela, pode usar óleo, né? Pode usar vários tipos de material, ecoline. Então, cada ilustração dessa, ó, deu origem a uma página dupla do livro, né? E depois os textos entram nesses espaços em branco. Ó, essa é aquela, né? Inicial lá, ó, que não foi usada no livro. E aqui cada página mais linda do que eu. Isso dá uma exposição, né? Com dos certeza. Originais, são verdadeiros quadros, né? Que o Jô pintou. Nossa, que coisa linda. É muito lindo, né? Então, assim é o trabalho que dá para fazer um livro, né? Todo um processo que é feito o livro. E, finalmente, o livro já pronto. Esse livro foi o primeiro que eu lancei. Quando eu escrevi, eu não achava que ele era um livro. E uma noite eu estava com alguns escritores na roda de uma fogueira e cada um deveria ler um texto seu. Como eu não era escritora publicada,
Na hora que chegou a minha vez, eu li esse texto original. E uma dona de uma escola particular de Brasília, que estava do meu lado, falou: Iris, isso é um livro, por que você não publica? E eu disse: talvez não tenha chegado a hora ainda. E pouco depois, o Franco, da Franco Editora, me perguntou: onde estão os seus textos? Por que você não publica? E então eu apresentei meus textos, né, e saiu. Eu lancei tudo de uma vez. Essa coleção, Eu Amo, 5 livros em português e 3 em espanhol, e o Rosa Morena. Então faz 10 anos que eu virei escritora, e quando eu virei escritora, eu virei uma escritora de 10 livros de uma vez, né? Nossa! Um lançamento desse tamanho, né? Que beleza, Iris! É muito legal. E me fala também sobre esse livro Passeando por Brasília. Me conta um pouquinho sobre o que você quis mostrar. Você quis contar alguma coisa, falar sobre o sentimento que a gente tem, o orgulho de ser da nossa cidade? Eu sou completamente apaixonada por Brasília e moro aqui há muitos anos, né? Já virou a minha segunda cidade há muito tempo. E eu tinha vontade de fazer uma declaração de amor a Brasília, a cidade que me acolheu. E sempre guardei muitos recortes de jornal, sempre comprei livros que falam sobre Brasília. E me incomodava não ver um livro que falasse sobre Brasília para crianças pequenas. Eu pensava: puxa, como é que faz para as crianças ficarem esperando até o 4º ano para conhecer Brasília, né? Então eu quis escrever esse livro e queria muito que ele fosse ilustrado por um ilustrador que vivesse aqui em Brasília, né? E o Romont Willi vive aqui em Brasília. Então, quando ele fez a ilustração, eu fiquei maravilhada, porque como é que um ilustrador de fora ia desenhar as tais tesourinhas, né? Muito lindo! Tinha que viver aqui para saber. Então, esta é a primeira declaração que eu fiz de amor a Brasília. Eu quero escrever outros sobre Brasília. Por favor! E que assim, delícia! São os livros, né? Eu já escrevi 30 livros que foram publicados. Uau! Eu tenho livros grandões, livro redondo, livro pequenininho, cada livro falando sobre um tema. Esses aqui, por exemplo, eu sou psicóloga, né, de formação, e gosto muito de falar sobre identidade. Quem sou eu? Então, esse livro, Quem Sou Eu, Como Vivemos, Onde Vivemos, mostra um pouco como é formada a nossa personalidade. Como é que nós viramos quem eu sou, né? Tem uma influência genética do papai, da mamãe, da vovó, tem a influência do lugar onde eu vivo. Se eu sou criada dentro de um lugar que tem muita gente, eu vou ser de um jeito. Se eu sou criada só com a minha vovó, eu vou ser de outro jeito, né? E também se eu vivo numa praia, ou numa fazenda, ou num apartamento, tudo isso vai influenciar na minha formação, né? Então assim nascem os livros. Ora, a gente inventa tudo, ora a gente se inspira num conto tradicional e ora a gente observa a vida real, né? E tiramos dessa vida coisas para trazer para os livros. Que legal! E, gente, os livros da Iris, ela foi mostrando o tamanho, tem livros também que tem outros formatos. Vocês viram o livro Bolas? Quantas bolas? Olha aí que legal. É um livro redondo, né? Iris, de onde veio essa ideia de fazer um livro redondo? Há um livro que eu escrevi falando sobre os tipos de livro. Esse aqui, Será que é História? Que é a história de um garotinho que ganha muitos livros de presente. E quando ele vai abrir os presentes, ele vê que tinha livro quadrado, pequeno, grande, redondo, de todos os formatos. E quando eu escrevi esse livro, eu comecei a pensar: eu quero um livro redondo, né? E eu coloquei o dono da editora maluco para conseguir um jeito de fazer um livro que fosse redondo. E ele sugeriu que eu falasse sobre formas, né? E a bola é redonda, né? Por isso que está aqui. E agora eu tenho vontade de ter um livro triangular, já pensaram? Vai ser bom demais. Iris, a gente sabe também que você é uma grande contadora de histórias. Inclusive tem um livro publicado com dicas para as pessoas que querem contar histórias. E uma das coisas que a Iris diz é que as histórias vêm de dentro do nosso coração, né? As verdadeiras histórias estão lá.
Deixa um recadinho para essas crianças que estão acompanhando a gente e que de repente criam muitas histórias já, mas que nem imaginam se tornar um dia escritoras. Qual é o caminho que elas têm que trilhar? Primeiro, ouvir muitas histórias. Portanto, como eu sei que esse vídeo vai chegar nas casas das crianças, eu quero deixar o recado também para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para o titio, para todo mundo que é adulto na casa, para contar histórias. Contar histórias saídas de livro, contar histórias da própria vida, como foi o dia ou a noite que essa criança nasceu. Será que estava chovendo? Será que estava quente? Será que estava frio? Demorou muito para acontecer o nascimento dessa criança? Tudo isso são histórias, né, que nós podemos contar. Não precisamos ser só tiradas, não precisam ser só histórias tiradas de livro, mas os livros são muito importantes. E assim que as crianças começarem a aprender a ler, que elas também possam ler sozinhas, ainda assim os adultos precisam contar histórias, porque as crianças sentem falta daquele contato com o contador de histórias. É muito afetivo. Contar história é uma prova de amor, é um momento em que a gente fica em conexão um com o outro, né? E isso a gente nunca esquece. Eu era muito pequena e escutava histórias da minha bisavó, e eu nunca me esqueci daquelas tardes que a gente passava debaixo do pé de manga ouvindo histórias. Então, o meu recado é esse. Quando puderem, leiam muitos livros, porque a gente vai lendo e de repente começa a descobrir um tipo de livro que nos encanta. E aí a gente começa a querer escrever também, né? Foi assim comigo, eu fui criando um ninho de ideias, até que eu quis escrever. E eu fui escrever livros e publicar depois que eu já estava de cabelos brancos, depois que eu já era vovó, como a Cora Coralina, como a Ruth Rocha. Não importa, o importante é que a gente escreva e conte as nossas histórias. Que delícia! Então, para você que está nos assistindo agora, conte as suas histórias, leia muito e ouça também muitas boas histórias. Tenha curiosidade, se aventure. E essas histórias que você ouviu hoje vão estar na biblioteca da sua escola, esperando para que você as leia novamente e conte para outras crianças que também vão se encantar por elas. Muito obrigada, Iris, por você ter vindo aqui e encontrar essa turminha boa. E muito obrigada também por me deixar contar as suas histórias. Eu estou feliz por você ter narrado tão lindamente essas histórias. E espero que um dia eu possa ir à sua escola para a gente contar a história e ver o brilho do olhar das crianças e a interação com os professores. Muito obrigada. Que delícia! Então, até lá!